Fala pessoal, bem-vindos a mais um MetaCast. Tudo bom com vocês? Queria agradecer a todos vocês pela audiência, pelos feedbacks, pelas caixinhas de perguntas que vocês têm respondido lá no Instagram também. Isso está tendo... Eu estou conseguindo ter uma direção de que tipo de convidados fazer para cá. Acho que está sendo bem legal. A todos vocês e a maior parte do pessoal que assiste, que são pessoas mais do B2B, empreendedores e tal, eu quero agradecer de verdade, porque a gente sabe que o tempo de vocês é precioso, então roubar esse pouquinho dessa atenção é bem importante para a gente. Agradecer também, claro, a Fortalk pelo espaço, estúdio, pelo Cabide, que está aqui fazendo esse trampo absurdo, mais uma vez, e a CoinLivre pelo patrocínio. Tendo dito isso, trouxe um convidado legal para vocês, que acho que a gente já se encontrou umas 3 vezes, né, Iago? Já, por aí. Mais um Iago, inclusive, a segunda Iago. Foi um primeiro evento de artista... happy hour, outro... Cara, aquele Vocês evento... foi no MacHub o primeiro... Foi um evento que eu sei que assim, a gente saiu, a Nox tinha acabado de fechar o escritório. Ah, é verdade. Aí a gente saiu do escritório, foi para um after, depois de já estar bebendo 6 horas seguidas. Jogamos um poker, inclusive. 6 horas seguidas, acho que eu cheguei depois nisso aí. Eu gosto de cerveja, mas 6 horas seguidas. Aí a seguidas. gente foi pro Morumbi, eu sei que quando eu olhei pro lado era um bar de rock e a cofundadora da empresa tava descendo até o chão num rock pesadão. Bom, eu não tava lá, eu lembraria disso, não é possível. Eu tava no começo do evento, não é possível. Mas vamos lá, cara, Cara, o Iago, eu não, vocês sabem que eu não gosto de fazer aquelas descrições meio que padrão, mas ele é um cara que acho que eu já vi umas 3, 4 vezes por aí. Ele é um desenvolvedor ímpar, vocês vão entender o porquê. Talvez um dos primeiros que eu conheci dentro do nosso mercado, que também atua no nosso mercado, que de fato faz um as a service, né? Uhum. Seja como freelancer, seja como desenvolvedor de alguma plataforma para poder se adaptar à necessidade dos clientes. E eu queria trazer ele aqui para poder vocês ouvirem um pouco do que é de um desenvolvedor que também é empreendedor. Sim. E o que é, tipo... ter entrado nesse mercado e criar soluções para esse mercado, como tem sido a experiência dele. Porque toda vez que a gente conversa sobre isso tem sido muito legal o papo. Sim. Então, Iago, muito, muito obrigado por ter vindo. Não sei se você vai querer focar mais na Plan Y ou você como programador, mas, cara, pergunta padrão que a gente sempre começa. Como é que você chegou nessa história? Você já entrou na programação já imaginando que você fosse empreendedor? E aí, como é que isso tudo aconteceu? Então, na programação especificamente, eu tava no ensino médio, aí... Chegou tinha o gordinho da sala. Sempre tem o gordinho da sala que você zoa, etc. Normalmente sou eu. Pelo menos esse daí ele era gente boa. Ele entrava na zoeira junto com a gente, né? Que é o mais importante ali. E quando eu entrei na programação foi literalmente assim... vou fazer um jogo do Jaiminho. Que era o apelido do cara, Jaiminho. Acho que no primeiro dia de aula ele falou alguma coisa relacionada à fadiga e virou Jaiminho. Pronto. Aí comecei o jogo do Jaiminho. Aqueles jogos de plataforma que você tem a plataforminha, a bolinha, tem 3 vidas e vai batendo nos bloquinhos até quebrar. Aí os poderzinhos que caíam eram áudios dele do WhatsApp. Tive essa sacada genial aí. Pô, vocês fizeram a Milena chorar. E não sei o que. Aí crescia a cabeça dele, ficava grande pra plataforma crescer. Enfim. Ou seja, você entrou no mercado fazendo bullying. Entrei no mercado fazendo bullying. Fantástico. Mas eu acho que hoje para um desenvolvedor, né? Entrar no mercado, que eu sempre recomendo é fazer um jogo. Não tem jeito. Para você... Jogo ou uma aplicação que já tem algum tipo de prova de conceito que você possa testar, né? Exato. Porque o jogo, cara, você é muito intuitivo ali. Um if tal coisa, a plataforma mexe para cá. If tal coisa, mexe para cá. Então fica muito mais intuitivo e você consegue, de fato, pegar a lógica ali de programação muito melhor, eu acho. Tu fez engenharia de software? O que você fez? Eu não tenho faculdade. Eu tô terminando minha faculdade agora de segurança da informação por pressão dos pais. Então você é dos melhores programadores. Que é aquela galera que foi aprender sozinho e aí se virou e... Bora. Exatamente. E... Bom, começamos com o Jaiminho e aí? Sim. Aí eu fui posteriormente lá, 2020, comecei no mundo de segurança. Fui aprendendo, né, outras linguagens nesse meio tempo. Também fazia técnico em eletrônica. E um salve pra GV aí, Tec GV aí, a galera lá, gente fina. Os professores de lá são espetaculares. E tava fazendo eletrônica, também você aprende um pouco para mexer em microcontrolador, né? Arduino, microcontrolador de indústria mesmo, né? Que são mais feitos para aplicações específicas. Girar motorzinho. Beleza. E a gente vai aprendendo nisso também. Então tinha um pouquinho de programação no meu curso também, bem básico, né? Mas fora isso, passei pro... Isso quanto tempo atrás, mais ou menos? Cara, isso comecei em 2018. Não, eu olho pra você pode ter 15 anos como 30 que eu nunca vou saber. Eu terminei o ensino médio em 2020, cara. Pai do céu, você começou a aprender muito cedo. Comecei em 2018.
Bem no segundo, não vou segundo boom, segundo grande movimento do pessoal que vem aqui, né? A gente sempre pergunta, quando é que você ouviu falar a primeira vez sobre blockchain e tal? Não que seja exatamente isso, mas você tem a galera que, como eu... Bom, você tem os loucos que começaram em 2011, né? Mas a galera que, como eu, foi 2015, 2016, por aí. Aí a galera de 2019 e depois a galera de 2021, vamos dizer assim. 2016 para 2017 ali também. Enfim, aí 2020 comecei em segurança da informação, depois fui análise de dados e hoje estamos por aí começando com tudo, né? Eu acho que tem um grande problema hoje na bolha dev que, é muito fácil você ganhar dinheiro com desenvolvimento atualmente, então vai todo mundo trabalhar para gringa, ninguém quer ser o dev empreendedor e aí por isso você tem um monte de dev aí que talvez até nem fale direito, né? Assim, não é nem só isso. Eu acho que até quando a gente imaginava o que era uma software house e depois agora um software as a service, quando você imagina personalização, customização de soluções, eu sempre imaginava que as pessoas por trás disso são pessoas com conhecimento mais amplo, vamos dizer assim, mais estratégico. Claro que essas empresas têm excelentes PMs, e excelentes POs, excelentes CTOs, mas na prática eu vejo essas empresas sendo constituídas por mais profissionais, cada um especialista na sua área, e menos profissionais generalistas. Então quando você deixa, no começo você falou, eu sou full stack, eu também entendo disso daqui, eu falei, eu amo aquela frase errado. Ou certo no caso, né? Eu amo aquela frase do Pascal eu prefiro saber um pouco de tudo do que tudo de um pouco, né? Eu baseio ela para levar minha vida. O jeito que eu falo, né? Um mar de informações com centímetros de profundidade, a princípio, né? Porque, de fato, ele te coloca em mais grupos diferentes, ele te coloca em mais discussões diferentes, mais eventos diferentes, e aí fica mais fácil, vamos dizer assim, se é que dá para falar fácil, de você começar a pescar e entender as demandas do mercado. E aí já era o segundo ponto que eu ia conversar contigo, né? Em que momento aí você codando, falou assim, não, peraí. Acho que eu vou pegar cliente por conta própria, eu acho que eu vou desenvolver alguma coisa específica para o cliente. Então, eu comecei, você não tem faculdade, você fez tudo nos cursos que, não te deu nenhuma certificação de nome, né? Eu aprendi tudo na raça ali, curso no YouTube, pega um na Udemy, pega um em sei lá que lugar, e vai fazendo aqui e ali. E, comecei numa escola de inglês, 2020 isso também, comecei a fazer um freelance para eles, para fazer o site deles, etc, né? Era o marido de uma professora minha do ensino médio, né? Ano de pandemia ali. Contato do contato. Foi, exatamente. Ela, tô precisando de alguém que saiba fazer site aí. Sou eu. Primeiro projeto dev. Como sempre, primeiro projeto dev a gente pega as porcaria. Não, mas o ponto é que assim, eu ouço o pessoal falar de começamos no mercado dev, fiz um site para uma pessoa, mas faz mais de 10 anos. É surpreendente para mim que ainda está em 2020 ainda o pessoal ainda chama dev para fazer. Não que não deveria, mas você tem tanta plataforma genérica e generalizada de construção de sites que eu achei que as pessoas gerais, né? As pessoas que não são de nada muito específico, né? Mas aquele uso geral de página como landing page ou como uma plataforma simples de marketplace, sei lá o quê, fossem já para construtores, de novo, genéricos, um Wix da vida, por aí vai. Sim, sem dúvida. É que, você vai fazer um site mais profissional, não tem como você chegar num Wix da vida, etc. E também, por mais que você pague barato nessas plataformas, se você pega um dev bem novinho ali, o cara acabou de entrar no mercado, acabou de aprender o primeiro código dele em Python, em alguma linguagem aí, você bota ele para desenvolver para você, sei lá. Eu, em 2020, cobrei R$500 e R$50 de manutenção por mês. Para fazer um site que vai ter curso da escola de inglês. Exatamente. Hoje eu valorizo muito mais a experiência que eu tive, né, com isso do que, de fato, você chegar em um projeto e ter dinheiro, sabe? O projeto vai te dar muito dinheiro. Você tem que construir portfólio e pegar experiência e cada vez ir pegando uma ferramentazinha a mais ou algo a mais para você aprender a integrar. Porque esse que era eu falei até sobre isso contigo, né? Ia perguntar mais pro final, mas no final das contas, para mim isso ficou extremamente importante, né? Não adianta o cara que sabe Solid, não adianta o cara que sabe Python. Eu quero saber quem é que consegue olhar para uma empresa, para uma proposta de valor. O importante é a criatividade, né? Como é que eu faço isso funcionar no que não está funcionando? Como é que eu integro essas bases de dados? Como é que eu consigo fazer algo que interprete e entregue para o consumidor ou para o cliente o que ele está precisando? Então, é uma visão mais generalista. Você saber uma coisa única não é que não tem o seu valor. Ganha-se muita grana, principalmente o pessoal do Solidity. Uma das primeiras entrevistas aqui... é extremamente escasso e... Não, o cara fazia blockchain as a service. Ele criava blockchain privada. Acho que o programador que mais ganhou dinheiro que eu já vi na minha vida. Então não é que não tem o seu valor, é claro que tem. Mas para o que eu vejo hoje dentro dos meus clientes e dentro até da Coinlive aqui, a pergunta é se tem como resolver um problema ou outros problemas que a gente pode ter nos próximos tiers aí do nosso pipeline de desenvolvimento, vai precisar de uma pessoa que olhe para o todo. Sim.
Sem que dúvida. tem que ter experiência Porque, com várias coisas. de fato, assim, se você, hoje em dia, né, principalmente, ChatGPT, Bard agora do Google, né, que inclusive é uma polêmica aí, na minha visão ele vai superar o ChatGPT posteriormente, Bard é a IA do Google, no caso, né, mas acho que se você é um programador e você só sabe produzir, etc., você não é um cara criativo, né, e as IAs vêm para aumentar, diminuir o tempo homem, né, vamos dizer assim, elas vêm para ajudar o homem a produzir mais, né? Nunca, acredito, dificilmente alguma vai substituir ali o homem de fato como um trabalhador, etc, né? E tanto que se fosse assim, a gente vamos voltar, que a gente volta para as telefonistas, né? Você tá tirando os empregos das telefonistas. Enfim. Então, as IAs, né? Elas vêm para substituir o programador que não é criativo, né? Que não enxerga o todo em geral, como você falou. Eu acho que esse programador, no fim, ele não vai permanecer. O assunto de AI tem sido um assunto que a gente tem falado muito nas últimas... não importa a área da pessoa, nas últimas entrevistas aqui e nos últimos eventos que a gente também. Então, assim, não tem muito mais como fugir, né? Desse assunto. E quando eu trouxe a Camila Tecmonks aqui, e dado que ela, além de tantas outras coisas, ela também tem cursos para desenvolvedores e tal, ela falou uma coisa que eu concordo plenamente, né? Que é assim... A AI só vai substituir o emprego de quem não quiser aprender como é que mexe com a AI. Sim. Porque no final das contas, não só a AI, mas desde o começo quando a gente falava de machine learning, lá o comecinho do que virou hoje uma AI, o que aquilo faz? É uma plataforma inteligente, ela é uma plataforma estatística que consegue compilar e entender dados com uma velocidade muito maior do que um ser humano. Ainda assim, ela não decide nada sozinha. Você precisa dizer para ela o que fazer. Sim. Então, assim, se você não tem alguém falando para ela o que você precisa ou como adaptar aquilo que já existe, ninguém vai criar um ChatGPT novo. Exatamente. Você vai fazer algo as a service com uma nova camada em cima do ChatGPT que use ele ou os demais para poder adaptar aquilo à necessidade do teu cliente. Sim. Tá, só que se você não tem para falar o que aquilo tem que fazer, não adianta de nada. Exato. Vai virar um Google. Hoje eu, vou gerar uma imagem com o ChatGPT que agora integrou o DALL-E lá, enfim, o DALL-E 3. Ou então no próprio Midjourney, né? Você quer gerar uma imagem, beleza, você consegue. Mas o que eu vejo de design gráfico, que consegue descrever perfeitamente como é uma imagem que ele quer, porque ele tem o pensamento dos elementos que ele precisa colocar naquilo e fica 1000 vezes melhor do que a minha... Não tá escrito. O Stefan George fez do Crypto Hero fez um comentário justamente sobre isso, né? Que ele tentou fazer para a namorada dele, testou vários diferentes e falou justamente isso. Nenhum deles substituiu a necessidade de um criativo. Sim. Muito pelo contrário, eu vejo que cada vez vai precisar mais de um criativo. Só que um criativo que saiba interagir com uma plataforma digital. Exatamente. Não tem muito jeito. E talvez por isso a importância e a relevância e o hype que a AI teve no último ano, porque finalmente a gente viu um front. Sim. Prompt, mas um front que você possa utilizar e pedir algo. Sim. Coisa que a gente não tem na blockchain ainda. Então, a minha próxima pergunta era sobre isso, né? Tipo, a gente observou isso acontecer de machine learning até AI, como a gente vê agora. E ao mesmo tempo você me falou que você é um full stack. Então eu queria pedir duas coisas. Primeiro, explica pra galera o que é um full stack, que tipo de coisa você faz e não faz. E segundo, como é que você tem observado esse movimento das tecnologias sendo adaptadas para algo que até o consumidor final pode de fato interagir? Eu enxergo que existem duas escalas, né? Existe uma escala, na verdade, que tem dois extremos, que seria basicamente assim, assembly, seria a linguagem mais, né? Explicando aqui um pouquinho o que é full stack, né? Existe a linguagem mais próxima da máquina ali, vamos dizer assim, seria o binário, né? Mas uma linguagem que você consegue programar de fato ali mais tranquilo, né? Ou pelo menos uma das linguagens que mais popularizou quando começou a computação, que é o assembly, né? Bem como você tem o Python ou até o Golang, né, que é a linguagem do Google também, que ambos estão em dois extremos. Um é mais parecido com o computador, você tem que dar algumas instruções para o computador entender, algumas instruções bem superiores, então você vai fazer um código, o famoso Hello World, né, que é o primeiro código de todo mundo. Você faz o computador dizer Hello World, literalmente, né? E, enfim, no assembly é muito difícil, você vai demandar várias linhas ali, eu não lembro o número específico do qual o mínimo. E no Python você vai fazer em uma linha, entendeu? Sim. Então... cara, e assim, as pessoas que estão assistindo a gente, que não são desenvolvedores, e eu, a maior parte do tempo, por muito tempo, sem nem saber o que era um full stack ou não, o que a gente vê? A gente vê o front que está sendo... e esse a gente pode ser também o B2B, né? Sim. Porque se você tem uma empresa e usa uma ferramenta de controle de processo, você está vendo aquilo que está sendo jogado para você.
ou o front. Pode ser um front administrativo ou um front para o consumidor final. Exemplo, que eu já dei aqui algumas vezes, né? O Itaú, a gente vê 3 aplicativos, mas são mais de 40 aplicações para fazer isso acontecer. Só como é que fala? A necessidade de aplicação para poder fazer com que o seu token seja automatizado para poder entrar são aplicações para os outros 3 aplicativos que eles têm, que é cartão de crédito. Então, assim, tem muita coisa por trás que o pessoal não vê. E mais uma vez, volto para AI. Parece que a AI surgiu do nada. Sim. Por quê? Porque agora o ChatGPT fala com você. Porque agora o Bing você pode perguntar. Mas na parte está sendo desenvolvida há mais do que 10 anos. Né? As fórmulas que as IAs usam atualmente as fórmulas que elas usam para você desenvolver um neurônio artificial, por exemplo, de uma rede neural, foi criada em 1950. Salvo engano, 1958. Caramba. Por matemáticos dessa época aí. Eles não tinham hardware para testar aquilo, mas eles desenvolveram esse tipo de fórmula. Computador é a mesma coisa, já existia de uma maneira absurda até ser apresentada a versão nossa, né? Aí sim. AIs não são nada mais do que fórmulas matemáticas que se adaptam àquilo que você precisa. Aí o que o pessoal não entende, parece um negócio extremamente complexo. Um desenvolvedor estava me contando que assim, ele já viu programas com mais de 1 milhão de linhas de código. Sim. Só que o ChatGPT tem 1.100. Sim. Ninguém entende quão simples é o ChatGPT. Eu acho que o pessoal só está percebendo agora, mais uma vez, não só porque tem um front para eles, mas porque, cara, mas peraí, você não está acostumado com o Google? O Google não é totalmente simples? Por que a AI seria diferente? Por que ela teria que ser complexa? A atividade dela é complexa, mas não a programação, não precisa ser. Inclusive, eu vou jogar de volta para você a pergunta, mas eu ouvi por muito tempo que os melhores programadores eram aqueles que conseguiam fazer as coisas mais complexas em menos linhas. Sim. Deixar cada vez o programa mais simples de se rodar. Sim. Pode ser, mas também esse talvez sejam 2 tipos, né? Talvez tenha esse que faz em menos linhas, mas também o cara que faz aquilo funcionar é o que mais importa, né? Então, se você faz aquilo funcionar... não adianta. Por exemplo, eu tenho vários códigos que eu já utilizei anteriormente em projetos anteriores e talvez ele não seja o código mais otimizado possível, não seja o código com menos linha possível, mas é um código que ninguém tem, entendeu? Poucos programadores poderiam criar aquilo ou criaram, né? Ao longo desse período aí que, enfim, aquele produto existe. Então, eu pego ele, adapto ao que eu preciso, e enfim, assim vai. Não necessariamente tem menos linhas possíveis, né? Mas é um código criativo. Eu acho que a criatividade tem muito mais do que, de fato, a otimização. Porque a gente está num momento que a própria lei de Moore até acabou de tanto que a gente evolui em poder computacional, que a gente tem tanto poder computacional que não faz realmente sentido, né? Exceto para aplicações, por exemplo, um banco. Você precisa de... fluxo todo momento, 50 mil transações por segundo. Muito layer de proteção, muito layer. Exato, 50 mil transações por segundo, passando por sei lá quantos firewalls, aí realmente você precisa de rapidez. Mas eu acho que fora isso, na maioria dos casos, você não precisa tanto de performance. A própria blockchain agora, qualquer tipo de transação monetária ou não, chegou num momento que assim, antes eles criavam layers abaixo das principais para ter mais velocidade e menos valor de gas fee. Chegou num momento que velocidade não é possível, velho. Eles já estão fazendo a mesma coisa que um banco faz numa Layer 2, nem precisa de mais nada abaixo, sabe? Então, eu acho que teve uma coisa que você falou que bate na minha cabeça e a adaptabilidade do programador é uma coisa muito importante, né? Porque, cara, não foi só a velocidade com a qual a tecnologia evoluiu, mas a velocidade com a qual novas coisas estão sendo produzidas. Então, se para mim, que não sou dev, tenho que me adaptar a um zilhão de coisas e estudar uma pancada de coisas para poder fazer o que eu faço, imagino para vocês que estão vendo cada vez mais evolução na área de vocês e, cara, não é simples. Se eu botar para mim agora, eu vou entender o que é uma CPR verde, em algumas horas eu consigo já ter uma boa noção. Se alguém falar assim, temos uma nova linguagem de programação que precisa ser usada porque ela é mais otimizada que todas as outras. Não vai aprender em 2 horas, muito pelo contrário. Sim. Demora tempo pra caramba. Sim, com certeza. Tanto que quando eu fui fazer uma API para Golang, cara, foi bastante na lógica. Eu peguei uma linguagem nova e fui desenvolvendo na lógica. Ali eu falei, no Python funciona assim e tal, vou mexendo aqui. Vai ali, aí eu olho ali no Google, funciona desse jeito, pergunta pro ChatGPT uma dúvida, pra não perder tempo procurando, né? Antigamente, há 2 anos atrás, parece que isso daí é coisa... Pô, eu olho isso hoje e falo, caraca, eu era um homem das cavernas. Mas antigamente a gente tinha aqui no Google, 2 anos atrás, cara, a gente ia no Google, 1 ano atrás até eu. Você ia no Google lá, pesquisava assim, tal problema, tal erro que deu. Aí você olhava no Stack Overflow. Tinha que ir no fórum, tá ligado? Olhava no Stack Overflow, alguma dúvida parecida com a sua. Às vezes nem era igual e tentava adaptar para sua solução, sabe? É bizarro. Aquela azul R404, né? Você não sabe o que estava acontecendo com pessoas normais, né? Fala, caraca. Outro exemplo de hoje que você acabou de dar. Essa pesquisa de velho
Não, e cara, vamos lá. Como é que você se sente hoje sabendo como é que funciona o Pix versus antes do Pix? Pois é. Como mais simples é? Como é que eu vivia Pois antes como é do que eu Pix? pagava boleto todo dia que eu queria fazer uma compra no Mercado Livre? Horário, limite. Nossa, cara. e de novo, isso não foi uma diferença de 7 anos que aconteceu. Foi um ano. O Bacen fez em um ano. Sim. Então, assim, foi... Inclusive, tenho contatos ali que estavam na criação do Pix ali. Estão trabalhando comigo nessa nova empresa aí que a gente está montando. Antes da gente entrar em outros temas aqui que eu tinha pensado em conversar contigo, tu quer falar um pouco do que você faz hoje? Porque eu já falei que você não deve, você trabalha também como freela, mas você tinha me contado que tem algumas coisas que você desenvolveu para um ou mais clientes. Você falou, pô, faz sentido eu adaptar isso para outros, né? Quase que um as a service aí, ou talvez um white label. Quer dar uma geral no que você faz hoje? Então, continuando um pouco da história ali de 2020, depois que eu saí de segurança da informação, né? Ainda tem um background muito forte nisso. Tinha acabado de acabar a escola, então por isso eu segui nessa faculdade também. Era uma faculdade que me permitiria, se eu fizesse ela EAD, passar nas provas, porque eu já sabia desse tema, e poder faltar na maioria das aulas. Se ela não me contasse presença ali, realmente durante a pandemia ela não contou, né? Não vou falar o nome da faculdade porque ela tá me ajudando nisso aí. Mas, enfim, consegui fazer essa adequação. Então eu só ia nas provas, fazia as provas, os trabalhos. Te dava acesso ao conteúdo, você passava, no final das contas eu você nem tinha... precisava ver porque eu já sabia muito daquele tema, né? Em 2020, em segurança da informação, eu peguei top 20 de uma plataforma de CTF, Capture the Flag, chamada TryHackMe. Basicamente, Capture the Flag é o seguinte, tá? Explicando um pouquinho. Você tem uma empresa que fornece máquinas com falhas propositais para hackers do bem, sei lá, até hackers do mal ali, tentarem invadir e conseguirem acesso de administrador naquela máquina. Às vezes nem precisa, às vezes só de você já invadir você já consegue. E aí você tem um arquivo de texto, um TXT com alguma coisa escrita dentro dele. Você pega nessa plataforma, cola nela e você consegue pontuar lá dentro, né? E aí os maiores pontos ali, o top 50, normalmente empresas olham para contratar, etc, etc. E, enfim, aí saí de segurança da informação, né? E escolhi essa faculdade e passei para análise de dados, né? Porque, retrocedendo também, desde 2017 eu já estou nas criptos, né? E em 2021 eu passei de segurança para análise de dados, ou análise quant, né? Virei um quant, vamos dizer assim. E comecei a estudar backtest, etc. Criei minha primeira empresa de robôs de investimento ali. Na época, o pessoal direto chega... Quando você é das criptos e você tem um resultado bom de background, todo mundo chega em você e... Pô, você não quer operar para mim? Você não quer dar um jeito de operar para mim? Aí eu falei, beleza, vou criar a minha empresinha de investimentos aqui. Cheguei a ter 20 clientes e 18 lucraram, mais de 100% saíram e 2 tiveram prejuízo. Aí a empresa acabou. Mas isso acabou no bear market de 2022, né? Como todo mundo. Não era uma estratégia sólida o suficiente. Mas, enfim, comecei a aprender isso, fazer muito backtest ali. Peguei uma estratégia hiper mega simples para essa empresa, assim. Era tipo, compra a ADA, subiu 3%, sai dela, espera a RSI baixar um pouquinho, a RSI é um indicador ali. Volta um pouquinho e sai de novo. Basicamente isso. E comecei a vender isso pra galera. Me dá 10% do lucro que você fizer no mês. Tava fazendo uma graninha legal ali no bull market com isso, com essa galera aí. Botar $1.000, outro 500, outro assim vai. Enfim. E passei 2022, né? Isso aprendendo programação, tá? Continuando em Python, etc. Aprendi Python para mercado financeiro, para segurança da informação. Então, hoje eu também tenho algumas IAs para investimento em ações também, bem interessante. E, enfim, aí em 2022 comecei a fazer alguns backtests, comecei a focar mais nisso. Fiz alguns backtests para mim de opções, né, de direito de compra, direito de venda lá, call e put, né? E comecei a fazer isso para mim. Até que eu consegui eu tava jogando poker um dia. E aí, basicamente, fiz um backtest de grid, né, gradiente linear ali, pra galera, e a galera tava tentando há um mês fazer aquele backtest, eu fiz em 3 dias. Aí, pô, você não quer vir trabalhar com a gente? Foi tipo assim. E nesse meio tempo também, eu montava alguma empresa ali, tentava desenvolver algum negócio, né? A gente tentou fazer uma corretora de Forex, trazer ela aqui obviamente, abrir ela no exterior, né? Mas abrir uma nossa aqui, brasileira, etc., para ajudar brasileiros a investir lá. No fim das contas, acabamos tomando uma multa de $10 mil ali,
Um dos sócios ficou com esse prejuízo e a gente dissolveu essa empresa. Mas precisa de um jurídico junto com esse tipo de operação, né? Isso que é mais complexo. Você não precisa fazer nada fora da lei, muito pelo contrário, mas você precisa se adequar à maneira como a lei tá Sim. Enfim, tá agora. Porque pior dos casos é isso, né? Segurança jurídica é um negócio meio complicado, porque no nosso mercado, pelo menos, está tudo mudando o tempo inteiro. Então, não tem como você construir alguma coisa agora que já esteja a prova de tiro em relação a tudo que for acontecer, porque tem muita coisa mudando e o que muda não é o detalhe. Né? A cada CV175 agora mudou coisa pra caramba. O próprio Bacen que faz muita diferença. Então, assim, tem que se adaptar, não tem jeito, né? Mas você estava falando, eu acabei. Claro. Vou lembrar de falar um disclaimer aqui pro pessoal. A gente está tendo um papo aqui que é mais técnico de programação e a gente acabou de falar um pouco da parte técnica também de investimento financeiro. Eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser dita para começar, se a gente puder ajudar um pouco a tirar alguns tipos de estigmas da galera. Toda vez que o pessoal fala sobre bot de investimento, programa de investimento, o pessoal já pensa que é golpe, entendeu? Sim. Deixa eu explicar um negócio para vocês, pessoal. A não ser que você esteja vendo aqueles vendedores de curso vendendo curso, tá? Ou aquele bot que vai fazer você ganhar 3.000%. Esquece isso. Isso de fato é golpe. Mas quando a gente chama alguma coisa de bot aqui, eu já vi isso ser feito muito antes quando a gente nem falava de blockchain ainda, tá? Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre uma pessoa, essa pessoa pode ser um financista, um programador, uma pessoa que é os dois, enfim. Sim. Ele transformar a maneira como ele pensa em uma maneira automatizada que ele usa pelo computador. Sim. É só isso que é um bot. Ele pega e ele pensa do jeito que o programador ou o financista o programou e aplica aquilo da maneira mais rápida possível, consultando dados o mais rápido possível. Ele não toma decisões, você coda ele da maneira como você pensa. Então, o sucesso ou fracasso de um bot ou de um sistema automatizado depende de quem está imputando informação nele. Sim. Do mesmo jeito, se você falar para uma AI, me faz uma foto minha com a minha família. E ele não faz nem noção que é a tua família, quantos filhos você tem e tal. Não vai ser o que você quer. Ou, eu quero que toda vez que você faça, essa AI aqui que eu tô criando, toda vez faça uma versão cartunesca, que nem aquele que fizeram agora da Pixar, que é muito legal. É muito bom. Se você quer uma coisa ultra realista, ele não vai produzir aquilo. Então, os bots de investimento nada mais são do que um reflexo de como a cabeça daquele dev ou daquele investidor, e talvez até os dois juntos, de fato fazem. E ele não é infinito também. Sim. Todos esses bots, até de maneira diária ou mais do que diário, eles são feitos para que a pessoa possa registrar ordens diferentes, preferências diferentes, ou até o mesmo bot pode operar de maneiras diferentes de acordo com o que o cliente está colocando. Então, assim, vamos só tirar da cabeça esse negócio de bot a golpe, porque chega, né? Tipo, automatizar a decisão é uma coisa que todo mundo aqui gostaria de fazer, senão o pessoal não teria Alexa. O mesmo que tem a Alexa que fala, fecha as minhas cortinas, fala, não, bot eu não quero. Cara, eu vendia para amigos próximos. Então vai fechar você a cortina, cara, entendeu? Sim. Eu vendia para amigos próximos ali que realmente chegavam em mim, pô, cara, faz uma estratégia ali para mim, não sei o que e tal. E aí eu vendia para esses caras, entendeu? Não era tipo uma empresa de fato grande. Era um dos primeiros empreendimentos. No bear market eu não vi ninguém que tinha essas grandes estratégias dando certo, porque ninguém estava preparado. Foi o primeiro bear market que a gente já tinha conhecimento de mercado suficiente para construir esse tipo de ferramenta que envolvesse os dois lados, né? Ativos do nosso mercado e sistemas, operações ou um front lá de configuração. Né? Foi a primeira vez que isso... eu não vi nada disso em 2016, 2017. Sim. Né? Então, assim, estava fadado a falhar muita coisa se tivesse um período de bear market muito grande. Sim. E foi o que aconteceu. Muita coisa deu errado. Não foram só os bots, não foram só as assets e tal. Enfim, os próprios gestores não sabiam muito bem o que estava acontecendo. Não sabiam se planejar para isso. Enfim, foi um disclaimer grandão, mas só para vocês tentar contextualizar vocês aqui um pouco no papo que a gente tem. Né? Claro. E nessa mesma época aí, 2021 ali também ainda, eu comecei a desenvolver algumas... Eu já estava começando a aprender inteligência artificial e comecei a tentar aplicar isso de algum modo no mercado financeiro. Fiquei, cara, 2 anos tentando fazer alguma coisa funcionar. 2 anos. Aí, ano passado, no fim do ano passado, lá 2022, novembro ali, consegui de fato um resultado assim que, nada de espetacular. É algo que acompanhou o mercado e teve menos risco, ou seja... Ele teve um Sharpe menor, né? O Sharpe é basicamente o risco que ele correu foi menor, vamos dizer assim. Então, ela teve o mesmo resultado do Bitcoin, só que correu um risco um pouquinho menor, né? Vamos dizer um pouquinho mais protegido, vai. Teve um topo ao fundo, vamos dizer assim, mais baixo, né? Mais alto, né? E você acabou de falar de Sharpe agora, você já trouxe alguns termos aqui que são basicamente exclusivos. Não, fica tranquilo. Sobre o mercado financeiro. É porque assim, é difícil você ver programadores
que também não só entendem pra caramba do mercado de programação. E, de novo, você não entende uma coisa única, você é um full stack. Né? E fora a parte de blockchain. Então, assim, e do outro lado entende bastante do mercado financeiro. Não são coisas comuns. A única intersecção entre eles, a meu ver, é a lógica. Né? A base dos dois é a lógica. Tu falou já que a primeira parte, a parte de programação, você aprendeu praticamente sozinho. E a outra, cara? Tu entrou no mercado de blockchain e falou, agora eu vou ter que aprender isso aí, fui do nada. Sim. Então, e eu comecei, até tô postando recentemente num canal que eu tenho ali, o GDZ, o Ganha Dinheiro do Zero. A gente tem uma série lá bem legal que eu tô fazendo de 2 ao 1000 com opções no mercado tradicional para provar que é possível. Só pegando pozinho, esse tipo de coisa ali para mostrar que dá. Tudo de forma quantitativa, estatística, enfim. Legal. E até nesse mercado, né? Existe uma escala também de subjetivo e objetivo. Do trader, né? Objetivo e subjetivo. O que eu vi na minha experiência, tá? E é óbvio, minha experiência pessoal não conta como argumento, etc, etc, tá? Mas esses dois extremos, eles conseguem ganhar dinheiro. Todo mundo que tá no meio dele não consegue. Então, o cara que é objetivo de fato, ou seja, ele tem uma estratégia, ele aplica aquela estratégia à risca, aquela estratégia baseada em estatística, né? Ele consegue ganhar dinheiro se ele fizer da maneira correta, é óbvio, né? Análise gráfica e análise fundamentalista, né? Sim. Tem gente que fala a mesma coisa sobre isso. Exato. Da mesma forma, eu opero B3, cara. Então, o cara que me ensinou a operar B3, hoje eu opero muito bem, né? Temos grandes feitos aí lá dentro e de operações bem-sucedidas, né? O cara que me ensinou a operar lá dentro, ele era um cara subjetivo, ele era o cara desse outro extremo. Ele falava, quando a bolsa faz isso, normalmente vai cair. Quando a bolsa faz aquilo, normalmente vai subir. E o cara fala, não, eu odeio backtest. Eu nunca fiz um backtest na minha vida. Todos os que eu fiz sempre deu errado, não sei o quê. E o cara ganhava muito dinheiro com isso. Ele tinha cara, rapidão, em termos leigos, o que é backtest pra galera? Backtest é você testar uma estratégia de investimento no passado. E, é claro, retornos passados não são garantias de retornos futuros, mas... Quanto mais tempo no passado ele funcionou, pelo princípio da continuidade, mais tempo no futuro ele tende a funcionar também, ou mais chance de continuar funcionando ele tem, né? É uma regressão temporal ou matricial, provavelmente, que você usa como comparação. Exatamente. Você pega, por exemplo, o preço do Bitcoin de 2017 a 2020 e você testa uma estratégia ali. Você consegue até com a Bitfinex, você consegue até 2013, salvo engano, dados do Bitcoin, com a API deles. E você pega, sei lá, 2013 até 2020, você bota algo para rodar ali naquele... Como se fosse... Hoje é dia 1 de janeiro de 2014, eu vou fazer uma operação pro dia 2. E se isso funcionou, porque eu tenho dado de como fechou o Bitcoin no dia 2, e aquilo continuou funcionando durante anos e anos, possivelmente vai continuar funcionando atualmente. É claro, o mercado de Bitcoin muda muito, mas você vendo que, de 2013, que o mercado era 1, até 2017, que o mercado era outro. Até 2020, que o mercado era outro. Corona crash. O ciclo de 4 anos. Isso, exatamente. E se isso funciona até 2020, funciona até 2021, até 2022, até hoje mesmo, né? Você pega um backtest de 2020 para frente também, ali, se funcionou, é provável que continue funcionando, né? É claro, a gente tem até aquela da métrica da galinha lá, do Taleb, né? Você vai numa fazenda todo dia. Aí, aleatoriamente, eu escolho um frango e mostro para você. Você acha que esse frango hoje alguém vai dar de comer para ele ou vai matar ele, né? Normalmente você fala, vai dar de comer, porque a probabilidade, né, é que o frango durante toda a vida dele, todo dia alguém vai dar comida para ele. Sim. Mas até o dia que alguém matar ele, a estratégia já era, né? Enfim. Não, é interessante, cara. Então até jogar comentários polêmicos, né? Mas claro. Vamos lá. Já que você entende segurança da informação de maneira geral, entende o nosso mercado e também está envolvido com a parte financeira, das plataformas que você vê hoje, as exchanges que a gente tem no Brasil, não necessariamente as brasileiras, tá? Sim. Estou falando desde o mercado do Bitcoin até uma própria Binance da vida. Tá. E dado que a gente está tendo a CPI das pirâmides financeiras, está caindo todo mundo. Sim. Quais dessas plataformas você gosta? E agora eu não tô falando de uso. Depois a gente pergunta sobre o uso, tá? Tipo, cliques e tal. Eu tô falando assim, quais dessas que você olha e fala assim... segurança. Tipo assim, segurança e faz sentido o que eles estão fazendo lá. Tá. Atualmente, o que eu mais enxergo ali, dentre todas, no quesito segurança, tanto financeira quanto de informação, né, é a Bybit. Não tenho dúvida de que o software deles ali, a plataforma deles é muito boa no quesito segurança da informação. O framework que eles usam agora me falha a memória, mas eu já tinha visto algo do gênero.
é muito bom, né? Para a web ali, salvo engano, é um pouquinho diferente da Binance, mas, enfim, tá muito bom. Eles estão, pelo meio financeiro também, de segurança financeira, eles, até na época que a FTX quebrou, eles soltaram uma nota por que investir na Bybit ao invés de qualquer outra, porque um dos principais tópicos ali, o CEO, né, fez essa carta, era de que eles não têm moeda própria, né? Isso é um grande diferencial ali, porque, pô, Fato. o que aconteceu com a FTX ali, muita gente, pô, shortou o FTT. Isso foi um... É claro, não foi o principal, de governança, né? não foi o principal motivo, mas, né, Tá, foi então uma grande ajuda. Vou fazer o inverso aqui, porque quando o Vitor tá aqui, vira e mexe, ele faz essa brincadeira com as moedas, Tá. né? E você fala o que pensa. Eu vou falar algumas plataformas aqui só, tipo, rapidamente, gosto ou não Beleza. gosto, ou por quê, se for esse o caso, Beleza. tá? Então vamos lá, Nova Dax. Não gosto. E pode ser também não tem informação, não tem importância. Tá. Não gosta, por quê? Alguma coisa específica? Só coisa pessoal. Só não gosto da interface deles ali. Beleza, vamos dizer. Binance. Binance gosto, mas tá me perdendo. Legal. Coinbase. Não gosto. Muito fechadinha com políticos americanos. Tá bom, vamos lá. Foxbit. Gosto. Conheço pessoas muito legais lá de dentro e acho que são pessoas competentes. Também gosto pra caramba. O próprio mercado do Bitcoin. Não gosto. Regulador, chato. AB Cripto, não gosto. Jura? Juro. Mais polêmico ainda, já ia fazer mais os outros dois, Claro. mas vamos lá. Qual que é o problema com a AB Cripto? AB Cripto, assim, numa época, eu lembro que... O que aconteceu, né? Teve a regulação lá, quem que chamaram para fazer a regulaçãozinha no Brasil, né? E a gente sabe que o Brasil, historicamente, né? Ele é o país dos oligopólios, ou do monopólio, né? Então, sempre tem uma galerinha que fala, vamos fazer um lobby, vamos trocar uma ideia com... E não tô dizendo que esse é o caso, tá? Pelo amor de Deus. Supostamente podem existir casos desse tipo. Né? Mais uma vez, eu tô entendendo seu raciocínio, né? Sim, Se a gente sim. vê muitas coisas se repetirem, por que não vai se repetir nesse mercado? Exatamente, Tá exatamente. E, pô, quem que foi chamado para fazer a regulação de criptomoedas no Brasil, que foi essa que vai sair recentemente, né? O que saiu recentemente ou que vai sair. Agora eu não tô acompanhando esse tipo de regulação, mas o que eu me lembro foi isso. BTG, Pactual, Mercado Bitcoin, Binance e não me lembro a outra, mas eu lembro que a AB Cripto também tá no meiozinho ali e tal. Eles meio que fazem talvez possam fazer o lobby deles ali para fechar a galerinha deles ali e no Brasil impossibilitar a criação de novas inovações nesse mercado. Vou dizer uma coisa, eu gosto bastante de AB Cripto, eu gosto bastante do Bernardo, eu acho o cara muito competente. Em relação a esse mercado, quando a gente estava falando do Marco Legal, né, que eu já, cacetei tantas vezes aqui, né, enfim, quando a gente viu isso acontecer, eu vi muito pouca consulta ao mercado. Sim. Né? Eu vi muita gente falando sobre isso, muitos entes públicos, políticos, que estavam votando sobre algo que mal entendiam. Né? Muito pouca gente foi chamada, muito pouco foi consultado. Para mim, a AB Cripto ela fez um trabalho excelente de começar a formalizar o nosso mercado. Claro, né? Se você é o primeiro e o único, você vai ser o único consultado quando for consultado. E acho que eles foram consultados logo antes de coisas que ajudaram bastante o mercado, tanto pelo Bacen quanto pela CVM, Ambima e tal. Então, e nesse aspecto, eu gosto de ver alguém especializado. Sim. Sem ser um ente público. Mas eu sei que, pelo outro lado, também você tem muito maximalista. Né, que fala, a gente não queria nem regulação. Sim. Então, naquela época, a gente tinha... caras que não queriam regulação. Aqui, o que eu enxergo é que foi um só, entendeu? Poderiam ter sido mais. Entendi. Na verdade, não foi nenhum. Esse que é o ponto. Naquele primeiro não foi nenhum. Sim. Nem eles. Eu acho que talvez parte do motivo deles terem criado era justamente por ver que não estava sendo utilizado. E naquela época você tinha um grupo muito forte, onde você tinha mercado Bitcoin, né, que estavam pró-regulação, e você tinha só a Binance do outro lado, né, que não queria. E também, né, nesse caso, a Binance não é nada burrinha, né? Veio para cá, virou um banco aqui para poder ser operação interbancária de cripto. Né? E aí só eles queriam nadar no Mar Azul, né? Exatamente. Mas enfim, então eu achei que o trabalho da AB Cripto foi muito foda nesse aspecto positivo, porque eu acho que ele abriu mais a discussão. E como ele não tem poder de voto nenhuma, não é que nem uma OAB da vida, que eles decidem muita coisa. Eu acho que lá uma coisa construída pelo mercado. Quanto mais gente eles tiverem lá dentro, eu acho que vai ajudar. A gente tem histórico de... Né, tanto no Brasil, a gente tem vários históricos de pessoas comprando políticos para aprovar interesses deles, né? E, cara, nos por isso que eu falo que bom que a AB Cripto não tem nada de político ali dentro, né? O que a FTX fez ali, né? Então, entre outras eu coisas. tenho esse medo e por isso eu não gosto de organizações que fazem
a gente vai ser o sindicato de tal coisa, Ah, a não, gente pelo vai amor de ser Deus, esse nome me dá até a arrepio. organização de tal coisa, entendeu? Então é Não, mais por isso. Eu entendo o seu ponto, mas assim, eu vejo que a minha opinião, ou a tua, ou de muita gente que vem aqui falar sobre isso, ela ainda é incompleta. Claro, Inclusive a minha. isso sem porque dúvida. a gente não tem tempo suficiente de observação, né? Então agora que o Drex vai vir no final do ano que vem, Drex como um todo. O Drex vai né? ser um acelerador, né? A Drex tem muita coisa ali no meio e é muita coisa interessante. E aí, como é que o mercado vai se comportar? O Drex vai acabar com aquele argumento mas eu gosto do meu dinheirinho aqui, do meu real, que a minha nota tá lá no meu banco. Entendeu? O Drex vai acabar com isso, cara. Porque, e essa nota? Onde que tá agora? A grande questão é que vai ser um assunto que vai ser muito mais falado de maneira geral. A tecnologia aplicada no mercado financeiro, muito mais do que na época do Pix, do Open Finance, que são precursores, né? Sim. Mas a questão é quando isso acontecer, qual que vai ser o posicionamento de todos esses entes? Né? Vão ser contra, vão ser a favor. Eu acho que aí a gente vai conseguir ver melhor quem é quem está defendendo o mercado, quem que está defendendo interesses de empresas específicas. Sim. E agora nem estou falando da Bcrypto especificamente, estou falando de maneira geral. Até o pronunciamento de o presidente da Foxbit, que eu adoro, como o presidente do Brasil da Binance, tudo isso a gente vai ficar vendo de maneira geral, quem que está defendendo o quê. Mas até aí eu não vejo nenhum exemplo negativo. Sim. Acho que o Brasil está muito à frente ao resto do mercado. Sim, até com todos os erros e as coisas que podem ter sido melhoradas, mas ainda assim estamos dando um pau. Sim. O Brasil, ele erra em muitas coisas e sempre acaba, de um jeito ou de outro, sendo levado pela manada a acertar. Cara, eu vou te falar uma coisa. A gente sempre vê aquele negócio de um passo para frente e 2 para trás, né? Se não fosse, na minha opinião, pelo Bacen, para os últimos 3 acertos, que foi 20 passos para frente e para 2 para trás, a gente estaria no negativo. Acho que a gente está muito no positivo. A ponto do mundo inteiro olhar e falar assim, cara, os caras estão... O Pix é um grande... Nossa. O que ele fez, né? Sim. Como é que você vai falar de operação, de qualquer tipo de informação que é compreendida pela blockchain, extraída por uma AI do mercado financeiro, respeitando a LGPD, ou seja, nem necessitando mais da LGPD, se você não tem algo como Open Finance dentro da blockchain? Ninguém conseguiu nem fazer Open Finance, muito menos dentro da blockchain. Sim. Quem vai ser o primeiro a conseguir fazer isso e transformar a informação em realmente algo útil? Só nós. Sim. Tempo humano sendo gasto em burocracia, em coisas que não produzem nada, né? Diminuem de uma forma a produção daquela economia, né? Claro. Porque tem muita gente que não está produzindo porque está ocupada com muita burocracia. Exemplo, político não produz valor para ninguém. Por exemplo, né? Jogo de soma zero. O Pix, cara, imagine que assim, eu tinha a burocracia de eu chegar na plataforma, gerar um boleto, aí eu tinha que imprimir esse boleto, muitas vezes eu ia lá e imprimia, porque, ler o código de barras do celular... O Doc também, eram chatos de fazer. Pô. Hoje é horrível eu ler o código de barras de uma conta com o celular... com o software que a gente tem hoje, imagine naquela época, né? Então era bem melhor eu ir numa Xerox da vida e imprimir. Não, e outra coisa, inclusive vocês que estão aí em casa, abre o mesmo aplicativo, vamos lá, o aplicativo do Itaú, que eu acho que eles leem bem fácil o QR Code. Mesmo aplicativo, pega a mesma conta, imprime o QR Code e imprime o código de barras. Qual a velocidade que ele lê o QR Code e o código de barras? O meu app do Itaú lê tudo quanto que é código de barra. Desculpa, tudo quanto que é QR Code, fácil. Código de barra ele não lê nem os dele. Se você pegar o boleto dele, ele não consegue ler direito. Pois é. Aí você fica, pô, é minha câmera que tá com problema. Não, se fosse... Você passa o pano na câmera. A velocidade com a qual... Você já deve ter feito isso aqui também em casa também. Você pegar o WhatsApp e usar o WhatsApp Web, né? Que você passa pro seu computador. Nossa, que raiva que eu tenho o WhatsApp Web, cara. Mas o ponto é de qualquer maneira, como é que você conecta ele? Aparece um QR Code. Mano, você não precisa... Você precisa mal você começa, mas já deu certo. Sim. Quando que você teve uma experiência com código de barras assim? Sim. Eu acho que o máximo que nós tivemos aqui é código de barra de supermercado, né? Que de fato lê rápido por causa das maquininhas. Agora, de resto, é lento pra caramba. É uma coisa estúpida do dia a dia, mas olha a diferença que fez. Quanto tempo você perde por mês agora pagando código de barra? Exato. Então, você ia lá, imprimia o código de barra, aí você ia na lotérica, pegava uma fila pra pagar. Ou às vezes você ia, sei lá, do lado de casa ali tinha as Casas Bahia, ali tinha o recebedor do caixa deles, ali sempre tinha uma fila a menos que na lotérica, mas mesmo assim ainda demorava um tempo gigantesco. Não, e as câmeras eram horríveis, então se você estivesse no computador, você não conseguia escanear no computador, porque também a imagem do computador é horrível. E aí se era mais de R$1.000, você tinha um problema, e não sei o quê. Nossa, é verdade. Eu lembro de já ter saído de casa pra comprar tinta pra impressora dos meus pais, que eles precisavam imprimir o código de barra pra poder pagar pelo celular. Exato. Tipo assim, pelo BlackBerry, uma coisa. Exato. Que isso, cara? Então, quanto tempo o Pix não economizou disso? Entendeu? E aí esse tempo as pessoas estão gastando ou produzindo, ou mesmo tendo as pessoas que escolheram dar esse tempo para a família, né?
Quem escolheu produzir com esse tempo, cara, quanto isso não ajudou a economia brasileira a crescer nesse bem? Liberdade. Economizar tempo dar liberdade para as pessoas. Com todas as críticas que eu tenho à reforma tributária, etc., que tu vai passar agora, cara, se eles conseguirem reduzir o tempo que você gasta para pagar imposto, né? O Brasil hoje é o país do mundo que você mais gasta imposto para fazer conta mais tributária. Mais tempo para imposto, exatamente. Exatamente. Se conseguir economizar esse tempo, sei lá, por 25% dele, cara, a economia brasileira já decola mais ainda, né? Pois é. Mesmo com todas as outras coisas, ela continua decolando. E eu tenho... Tinha pensado uma pergunta para te fazer aqui, que eu acho que já fiz para umas outras 2 pessoas, mas nenhuma delas era programador. Claro. A gente sempre fala sobre, bom, né, por que a AI está no hype agora, não tanto quanto a blockchain e tal, sei lá o quê. Eu sempre falo, né, a blockchain é a primeira evolução tecnológica feita para o B2B. Ela foi feita pela tecnologia, pela segurança, e não para o B2C, né, ao contrário da Web 1, Web 2 e tal. E agora a gente está vendo realmente, via Abstract, entre tantas outras tecnologias, que você pode chegar no meio termo, né? Você não precisa mais só ser o Web 2 no front, só ser... Aliás, o Web 2 também no back, mas daí a tecnologia por trás, a blockchain... Então você já pode chegar no meio termo aí. Eu já estou vendo empresas usando o meio termo. Então, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: como é que você tem acompanhado esse processo? Antes o pessoal falava, os primeiros Wazes que eu vou ver com blockchain, os primeiros iFoods que eu vou ver com blockchain vai ser daqui a 5 anos. Eu falava, não, cara. Falava isso no começo do ano. Em 2 anos você já vai ver coisa em blockchain para você, para o usuário final. Imagina, você é louco. O Abstract já está aqui. Como é que você percebe isso? Tu acha que a gente está mais próximo de conseguir coisas que ajudem na vida real do consumidor final? Enxergo que sim. A gente tá criando cada vez mais business, né? Eu mesmo, atualmente, depois que eu saí, depois que a gente teve vários fracassos, né? A gente hoje está criando um banco digital, etc. aí, que vai ser literalmente, né? E a gente já tem isso certo. E é claro, se você não tem o seu negócio mais certo possível na sua cabeça, acho que talvez você não esteja no negócio certo, né? Então, o maior sonho que você tem é o mais inalcançável, né? Vamos dizer assim. Você sempre está em busca do inalcançável, né? Ou talvez seja até alcançável. Quase impossível, mas não é impossível. A gente está criando o maior projeto de bitcoinização de uma cidade do mundo. Com esse banco que a gente está criando. Sim. Não, e realmente, né? E a gente viu no próprio evento lá da SatsConf, né? Como que algumas pessoas que estavam lá, que sabem tudo sobre o assunto, né? Tem dificuldade de fazer pagamento, então o POS é um problema, o software final é um problema. Acho que a gente até começou a nossa conversa aquele dia justamente sobre isso. Né? Esses atritos que você ainda tem em termos de software. Sim. Então, no começo, quando eu cheguei lá no evento, eu quis comprar um açaí, precisou de 8 pessoas para me ajudar, porque ninguém estava conseguindo. E aí, depois disso, compensação... Não tinha aberto o canal com uma wallet específica lá, que todo mundo tinha. E estavam funcionando 4 ou 5... depois eu fui descobrir isso. E eu instalei naquele dia a Bipa. E eu não tenho patrocínio deles, não. Sim. E eu falei que se eu gostasse, eu ia falar no programa. E, de fato, eu instalei, o KYC foi rapidinho, em 15 minutos eu estava liberado. Sim. Tudo feito direitinho, conforme todas as regras aqui do Banco Central. Enfim... Fui lá e depois disso 3 cliques, 2 cliques, todas as transações que eu fiz lá, rápido e fácil. Precisa se acostumar? Precisa. Mas foi fácil fazer o Pix, foi fácil pagar. Então, assim, se isso já pode ser feito em POS normais, aquilo era o quê? Um tablet que tinha lá, mais ou menos? Era um tabletzinho, era um POS que você usa até hoje para pagamentos automatizados. E era touch, né? Então parecia um tablet, vamos dizer assim. Sim, eu fui em uma feira de pagamento ali que, cara, Payment Revolution, acho o nome. Basicamente assim, tipo, todos aqueles POS que tinham lá, né, e maquininhas, etc. Caixas desse tamanho aqui, que você, igual aqueles que você vai em algum supermercado desses express, normalmente tem ali. Os 24 horas da vida. Ou então, aqueles totens de pagamento de, como é que chama? Estacionamento. Exato. Eram caixas assim, entendeu? E aquele lá era um caixa intermediário desses que eu vi nessa feira. Né? Nada de novo, enfim. Não, mas o ponto não precisa ser revolucionário, precisa funcionar, precisa ser rápido. Né? Mas voltando à sua pergunta, eu acho que, de fato, a gente vai começar a ver isso esse ano ainda, tá? Acho que esse ano a gente saiu da pandemia, até 2022 a gente ainda sofreu alguns efeitos dela, né? E acho que agora 2023 teve tudo para decolar. Acho que no fim desse ano, tá? Até o fim desse ano, dezembro, a gente vai ver pelo menos 1 ou 2 aplicações que vão... Futuramente, tá? Não tô dizendo que esse ano elas vão revolucionar, porque ainda tem o tempo delas crescerem. E nada vai estar 100% Web3 mas assim eu enxergo que eles
esse ano ainda vai ter uma solução sendo criada que daqui 1 ou 2 anos você vai ver ela bombando aí, mudando a vida do cidadão final. Bom, infelizmente nosso tempo é Claro. curto, mas eu tenho uma última pergunta para você, que também é o momento de finalização que a gente sempre fala, né? Tipo, Sim. tem um momento com a câmera e tal. Que é o seguinte, bom, a gente falou sobre soluções suas que você já fez ou continua fazendo, que com desculpa, se é exclusivo para cibersegurança ou não, mas que, via de regra, auxiliam o mercado financeiro. Sim. Não são tantas pessoas que assistem aqui que tem alguma empresa nesse setor que poderiam te contratar para poder te ajudar. Claro. Infelizmente, são menos o grupo de clientes que você vai ter não é tão grande assim. Claro. Falando de bancos, fintechs e enfim, não é tanta coisa. Mas eu lembro de ter conversado contigo de várias outras demandas até que a gente tinha, que você falou, cara, eu posso fazer isso as a service. Então aproveita esse último momento, que também é aquele momento que a gente fala para deixar os arrobas e tal. Se é você, câmera é você, tipo, dá um geral, né? Tipo assim, se as pessoas querem falar contigo para desenvolver alguma solução, quais são as macro áreas que você já fez, ou topa fazer, ou curte fazer hoje em dia, que você poderia ajudar uma empresa, uma startup, e por aí vai? Claro. Atualmente, né, eu tenho 5 empresas que eu estou formando, sendo 3 projetos pessoais e 2 projetos com sócios, né? Uma iSystems, a gente está criando literalmente essas inteligências artificiais que eu falei anteriormente, a gente colocou elas para o mundo financeiro, de fato, ali. Estamos testando há 1 ano, tá, o resultado delas no mundo real, ou seja, operando para mim, enfim, né? Novamente tudo não custodiado, ou seja, a própria corretora, enfim. Tô testando para mim, tá? E boto um amigo ou 2 ali também, mas nada que eu vá, nesse momento, disponibilizar ao público, mas tá indo. Temos também um curso que eu quero lançar de trades estatísticos, né? Justamente para como eu faço análise de dados, como fazer um backtest, quais são os conceitos básicos de um backtest, quais são as métricas que você deve usar na hora de fazer um backtest, né? Ou testar uma estratégia de investimento no passado, né? Enfim. Tenho também meus projetos aí dos canais que a gente fala, o PlanY, pode pesquisar PlanY e Iago Alvarez lá no YouTube, você encontra. Tem também o GDZ, que é Ganhando Dinheiro do Zero, que aí tem todas essas séries aí, como a do 2 ao 1000 em opções, no mercado tradicional. Temos também agora, tô fazendo o 40 centavos a sei lá quanto que a gente vai, né? A gente tá indo. A gente descobre até quanto que a gente vai, até a gente quebrar, mas a gente quebra e dá risada, porque o importante foi o período que deu certo, né? Uma hora todo mundo quebra, você aprende muito mais com erro do que com acerto. Exatamente, exatamente. E temos o NSE também, que é o Não Se Emocione, onde basicamente não se emocione porque são todos argumentos lógicos, não toleramos argumentos emocionais por lá. Então, discutimos e falamos um pouco de macroeconomia, etc. Enfim, estamos criando também alguns white labels, né? A gente gera alguns white labels aí para tokenização, etc, etc. E eu consigo, de fato, ajudar como desenvolvedor, como analista de dados também, uma análise de crédito, eu preciso para o meu negócio, etc. Como desenvolvedor full stack, então a gente desenvolve desde o front-end, né, até o back-end, ou seja, desde a parte visual do seu produto até a parte... de como ele funciona, isso, né? Isso, de como ele funciona, a programação, etc, né? E... Enfim, para você me contactar, você pode me procurar até no LinkedIn, Iago Alvarez, lá, ou no meu Instagram, PlanY_oficial, tudo junto. E você pode me chamar lá no direct, a gente troca essa figurinha, bem legal também. No Twitter é a mesma coisa. Não, cara, e vão nos eventos, porque eu já encontrei contigo em 3 aqui em São Paulo e você é super aberto para conversar, sempre tá nas rodas conversando com o pessoal todo. E acho que a conversa foi muito proveitosa do meu lado, dado o tamanho do guarda-chuva que eu tenho hoje, né, das coisas que eu tenho que prestar atenção, eu consegui conversar contigo sobre vários assuntos diferentes e maneiras de ajudar, por isso que a gente sai daqui para saber de um pouco de tudo do que tudo de um pouco. Bom, é isso aí, então. Queria te agradecer muito por ter vindo aqui hoje. O dia nosso ainda não acabou, tem mais uma reunião para fazer, mas eu acho que foi um belo primeiro bate-papo para a galera entender um pouco mais de uma área de tecnologia que não é tão comum de se pensar assim, né? É totalmente fora da caixa. Bom, gente, queria mais uma vez agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo a gente, que estão com a gente até o final, inclusive, da transmissão, que comentaram que falaram no chat com a gente, que fizeram comentários. Mais uma vez agradecer ao pessoal da CoinLivre e do ForTalk. A você, Iago. Claro. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês Agradeço gostaram... pela oportunidade. Vamos que vamos. Então, se vocês gostaram, não esquece de se inscrever, de seguir o Iago nas redes sociais dele, as empresas, ficar por dentro.
Dica minha, já faz consultoria e começa a pegar os Sim. clientes, porque tem muita coisa que eu acho que você pode ajudar. Enfim, e é isso. Muito obrigado por mais um MetaCast e tchau, tchau. Tchau, tchau.